A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para as suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Queridos, quero compartilhar uma palavra nessa manhã cujo tema é em seu redor ou ao seu redor. Diga comigo, Deus está ao meu redor. Amém? Quando nós pensamos sobre isso, nós sabemos que no dia a dia nós enfrentamos muitos momentos difíceis, muitos embates. E não somente fora de nós, mas dentro de nós. Muitas lutas, muitas situações. E em quantos momentos nós já vimos um livramento de Deus a respeito disso? Muitas vezes com um sentimento que vem, você começa a orar, e você começa ou talvez a adorar, coloca um louvor, e aquilo vai passando, e aquilo vai indo embora, e você diz assim, meu Deus, aquele sentimento estava me consumindo, aquilo estava dentro de mim me consumindo, e como eu estou melhor agora. Quantos momentos você já viu, muitas vezes até num trânsito, Você andando e de repente você dizendo assim, meu Deus, que livramento o Senhor me deu. Já aconteceu isso com você? Você faz tudo certo, aí de repente vem um abençoado, ou uma abençoada, e acontece uma situação, você fala, meu Deus, que livramento o Senhor me deu agora. Às vezes nós sabemos que nem sempre temos o livramento em tudo, da situação, mas muitas vezes, no que nós temos que ter certeza que, muitas vezes, quando Deus não nos livra da situação, Deus nos dá livramento na situação. E são duas coisas diferentes. Mas como isso é importante nós observarmos. Como é importante nós vermos o livramento de Deus, o agir de Deus nas pequenas coisas. Essa semana eu vivenciei uma situação muito interessante, porque fazendo faculdade de psicologia, a maioria de vocês já sabe, eu tive uma aula de neuroanatomofisiologia. Biologia pura. Eu falei, gente, ninguém me falou que eu tinha que estudar biologia em psicologia. E eu vou falar uma coisa, e nós falamos um momento sobre a esclerose múltipla. E eu falei, Deus, eu li muito na época quando eu enfrentei esse diagnóstico. Eu li muito sobre isso. E eu sabia da gravidade, mas eu não tinha ideia da dimensão. Quando essa semana a professora falou sobre a esclerose, eu falei, meu Deus, que livramento o Senhor me deu. Eu não tinha ideia da dimensão da coisa. Porque existem até vários tipos, E não deu, graças a Deus, eu não tive nenhum diagnóstico específico. Quando eles deram o diagnóstico que se tornou inconclusivo, que virou até uma sugestão de tornar um artigo de estudo, não foi possível falar que tipo que era, porque não existia mais. Graças a Deus, aleluia, amém? Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus mesmo. E essa semana eu falei, meu Deus, que livramento o Senhor me deu, porque foi falando, geneticamente, fisiologicamente, o que acontece, as consequências, as sequelas, porque tem alguns casos que a gente acompanha, mas são diferentes. Eu falei, Deus, que livramento o Senhor me deu. E todas as vezes eu lembro que eu orava, eu falava, Deus, eu preciso ter saúde para te servir. E até hoje eu falo isso para Deus, eu falo, Deus, eu preciso ter saúde, energia, fogo no altar, preciso da tua presença. E às vezes a gente vai vivendo a vida e a gente não percebe os livramentos que Deus te dá. Quantos livramentos você já teve, talvez você nem se percebeu. Teve um dia, lembrei agora, eu e Edmilson, nós tínhamos ido no sítio. Queridos, eu moro aqui há 8 anos, a única vez que furou pneu é aquele testemunho que a gente dá, que voltando de uma viagem furou os 2 pneus, quando já ouviram esse testemunho, Furou os 2 só. E esses dias a gente foi no sítio, quando a gente estava voltando, estourou um pneu, mas assim, estourou mesmo, rasgou, teve que... E aí, na hora eu falei, ô Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor está aqui conosco, e porque não aconteceu nada demais, porque estourou, o carro parou, e aí o Edmilson falou assim para mim, amor, é livramento. A gente não faz ideia do que Deus está livrando, talvez não só livrando aqui, talvez livrando lá na BR, talvez livrando em outro lugar, a gente nunca
faz ideia dos livramentos. E nessa manhã eu quero falar sobre isso também com você. Sobre a verdade que Deus está ao seu redor o tempo todo. Porque muitas vezes o diabo fica gritando no nosso ouvido sobre a maldade, sobre que as pessoas de má fé intentam contra nós. O mal existe? Existe. A maldade existe? Existe. Mas a bondade também existe, o bem também existe, e o sangue de Jesus está sobre a vida, e o maligno não pode te tocar, ainda que ele tente deixar uns arranhões. Algumas cicatrizes na vida vão ficar, para glorificar Deus, para falar, o diabo tentou me esfolar vivo, mas ele não conseguiu. Deus está comigo. Quando nós decidimos fazer o que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero falar inicialmente sobre um momento onde o povo de Israel estava sendo alvo da Síria. E o rei da Síria queria encontrar uma oportunidade para invadir e atacar Israel. Só que todas as vezes que eles intentavam isso, Deus revelava ao profeta Eliseu o que eles iam fazer. Eliseu avisava o rei de Israel e as tentativas do rei da Síria eram frustradas. E aí o rei da Síria ficou muito indignado, e ele chegou para os seus generais e falou: tem alguém me traindo, tem alguém me denunciando, tem alguém aqui de dentro indo levar para o rei de Israel os meus planos, por isso não dá certo. E aí alguém disse assim para ele: a questão não é essa, a questão é que eles têm um profeta, e esse profeta fala para o rei de Israel tudo, porque Deus fala com ele, e ele fala para o rei de Israel, inclusive o que você fala no seu quarto, tudo. E aí o rei da Síria falou: vou pegar esse profeta, vou matar esse profeta, vou acabar com isso. E vai atrás de Eliseu, organiza o seu exército, cavalos, carruagem, armamento, e vai através do profeta. E a Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Quando o rei da Síria chega com esse exército, olha o que acontece. Eliseu tinha um moço, um discípulo, que andava com ele. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, o profeta, no caso Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga, mais são o que estão comigo do que aqueles que estão com eles. Amém? E aí ele continua dizendo. E aí orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O moço estava desesperado, porque ele estava olhando com os olhos naturais. Ele estava olhando para as circunstâncias, e às vezes nós nos sentimos assim, angustiados, desesperados, desanimados, porque estamos olhando com os olhos naturais. E a Bíblia diz que então Eliseu orou e falou: Deus, abra os olhos, para que ele veja com os olhos da fé, para que ele enxergue que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E nessa manhã, em nome de Jesus, eu profetizo que seus olhos espirituais serão abertos, e você verá o agir de Deus, o mover de Deus, e que maior é aquele que está com você diante das lutas que você enfrenta, em nome de Jesus. E você vai recobrar ânimo, você vai recobrar força, você vai recobrar sua energia. Imagina aquele moço, quando começou a enxergar carros e cavalos de fogo em redor. Diga comigo, em redor. Não era distante, não era logo ali, era em redor. O exército da Síria achava que tinha cercado Israel. Na verdade, quem estava cercado eram eles.
Eles foram e cercaram Israel, mas o exército de Deus veio e cercou aquele exército da Síria. E eu profetizo que aquilo que tem tentado cercar a tua vida é cercado por Deus, e Ele trará a vitória e o livramento na sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, pode aplaudir ao Senhor. Em redor, em nome de Jesus, não se intimide, diga comigo, em meu redor e da minha família está o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não se intimide, saiba que Deus traz livramento. Quando nós falamos sobre livrar, nós pensamos em isentar. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina em Mateus 6, a partir do versículo 9, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E no final dela ele diz assim: e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Livrar, na origem da palavra, não é isentar, porque senão a Bíblia estaria se contradizendo, porque Deus não nos isenta, porque Deus mesmo, através de Jesus, disse: no mundo vocês vão enfrentar as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Livrar, na origem da palavra, significa também isentar. Tem momentos que Deus vai nos isentar, que Deus vai nos livrar. Graças a Deus, Senhor, não aconteceu um acidente, que livramento. Mas quantas vezes já bateram em nós? Não vou falar quantas vezes a gente bateu, né? Mas os outros bateram. Quantos incidentes já aconteceram? Livrar significa isentar, sim, mas significa também resgatar. Significa que muitas vezes Deus vai nos isentar de algumas situações, mas significa também que às vezes Deus vai nos resgatar no meio delas. É como a palavra de Deus diz: quando passares pelas águas, às vezes a gente vai passar pelas águas profundas. Às vezes a gente vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai queimar, as águas não vão nos afogar, amém? Porque lá Deus vai trazer seu socorro, Deus vai trazer o seu livramento, Deus vai dar força, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar graça. Aqui a Bíblia diz que Eliseu, ele orou e falou: Deus, abra os olhos, e nessa manhã, em nome de Jesus, seus olhos vão se abrir. Você vai ver todos os dias, amanhã é segunda-feira, você vai lembrar e você vai enxergar pelos olhos da fé o anjo de Deus com você, o agir de Deus, Deus ao seu redor, porque maior é Ele na sua vida do que as lutas que você enfrenta, amém? Em nome de Jesus, peça para Deus, fala: Deus, abra os meus olhos, para que eu veja o teu agir, abra os meus olhos para que eu veja a minha cura, abra os meus olhos para que eu veja meu casamento restaurado, abra os meus olhos para que eu veja, Senhor, minha vida financeira transformada, abra meus olhos para que eu veja minha empresa passando por um novo tempo de crescimento, de avanço, novos clientes, novas vendas. Senhor, abra os meus olhos para que eu olhe para o meu filho, para minha filha, de uma maneira diferente, como o Senhor olha. Abra os meus olhos para que eu olhe para o meu cônjuge de uma maneira diferente, sob a ótica do Senhor, sob a ótica da cruz, sob a ótica da palavra. Abra os meus olhos, porque quando nós temos os nossos olhos abertos, queridos, nós enxergamos diferente. Imagina aquele moço, quando ele viu aqueles carros e cavalos de fogo. Imagina a alegria dele. Ele devia estar se sentindo um gafanhoto quando ele falou: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Com certeza dentro dele pensou assim: agora nós vamos morrer. Agora, o que ele deve ter sentido quando ele viu os carros e cavalos de fogo? Quando você enxergar a sua cura completa, quando você enxergar seu casamento restaurado, quando você enxergar seu filho, sua filha salvos, transformados, libertos, quando você enxergar sua vida financeira transformada, qual o sentimento? Isso pode acontecer hoje, se seus olhos forem abertos, em nome de Jesus serão, amém? Eu volto a dizer, nós não somos seres naturais. Nós somos seres espirituais que habitam num corpo natural. Não viva a vida só naturalmente. Temos que sim trabalhar, comer, dormir, temos os afazeres,
Mas não se limite a isso. Isso é muito pouco, isso é pequeno, perto da grandeza da vida que Deus tem para você, amém? É mais do que isso, é maior do que isso. Salmo 125, 2, o salmista diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Para sempre. Diga comigo: Deus está à minha volta, ao meu redor, desde agora e para sempre. Quando você está convicto disso, você acorda numa segunda-feira diferente. Não é verdade? É o Deus Todo-Poderoso, é o grande eu sou, é o Senhor dos senhores, o vencedor de todas as batalhas, o invencível, o infalível. Como que você vai acordar nessa segunda-feira? Você vai acordar de manhã e falar: o Deus infalível, o Deus vencedor, o invencível, Ele é comigo, Ele está ao meu redor, Ele nunca me deixa, Ele vai comigo nessa reunião, Ele vai comigo para o meu trabalho, Ele vai comigo nesse tratamento, Ele vai comigo nessa conversa, Ele vai comigo pelas ruas da cidade, dirigindo, viajando, servindo, Ele está comigo. Você vai ter uma perspectiva diferente da sua semana, da sua vida, vai ficar de cabeça erguida e vai ter coragem de enfrentar seus embates, vai ter alegria, porque você sabe que não está sozinho e que ao seu redor está o Deus infalível, todo-poderoso, Deus do impossível agindo na sua vida, amém? Em nome de Jesus. É diferente, é diferente. Salmo 91, versículo 1 e 3, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus vai dar o livramento. E sabe por que Deus dá? E aí é uma chave dentro do Pai Nosso. Quando nós oramos todo o Pai Nosso, o último versículo, quando diz porque teu é o reino, é porque junto explica o que foi dito anteriormente. Lembra da aula de português? Porque junto e porque separado? Alguns vão dizer assim: eu faltei nesse dia, bispa. Mas porque junto é para explicar ao que foi dito anteriormente, porque separado pergunta. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, porque teu é o reino. Sabe por quê que nós podemos fazer toda a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque dele é o reino, porque dele é o governo, porque dele é a glória, é ele governa sobre tudo, e ele não te deixa. Como que você se sente sabendo que ele não te deixa? Aquele que governa sobre tudo, e que tem a palavra final na boca dele a teu respeito. Não é um diagnóstico médico que tem a palavra final, não é uma economia, um relatório financeiro que tem a palavra final. Não é o que as pessoas estão dizendo que é a palavra final, mas é o que Deus diz a teu respeito. Nessa manhã eu quero que você saia daqui com a tua cabeça erguida, feliz, falando: eu vou comer meus inimigos como se come pão nessa semana. Amém? Porque você não é um coitado, você é filho de Deus, você é mais que vencedor. Você vai andar com a sua cabeça erguida, vai enfrentar suas batalhas, porque Deus está com você. Amém? Em nome de Jesus. E aí quando nós falamos sobre essa verdade, muitas vozes vêm: mas o mal, as pessoas têm a inveja, o diabo, ele é maligno, ele é capeta, ele é adversário, ele é tentador, sim, mas maior é aquele que está com você. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda diga comigo, ao meu redor, Deus, ao derredor,
o diabo. Diga, Deus mais perto, o diabo mais longe. Diga, graças a Deus. Né? A Bíblia diz que ao derredor, bramando como um leão, lembrando, ele não é um leão. Ele tenta se fazer, ele tenta se passar. Não acredite. Quando ele der um miado de gato, não deixe o miado de gato se transformar num rugido, porque ele não é leão. Só existe um leão, o leão da tribo de Judá, o leão que ressuscitou, que venceu a morte, que tomou das mãos do diabo a chave da casa dele. Nem a chave da casa dele ele não tem mais, porque Jesus venceu. Amém? E a Bíblia diz então, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha, você não pode subestimar seu inimigo, mas também não supervalorize. Ele está ao derredor, porque ao seu redor está Deus. Está Deus. Interessante que naquela situação que Israel viveu, e o profeta Eliseu falou, abra os olhos do moço, e ele enxergou. Num determinado momento Eliseu orou, fecha os olhos dos inimigos, traga uma cegueira sobre eles. Depois você pode ler, continuar lendo em 2 Reis 6. E eles ficaram, não cegos, mas eles não enxergaram Eliseu, eles não identificaram Eliseu. E nessa situação toda Deus deu a vitória. E eu lembrei que muitas vezes quando eu oro assim, Deus, nos faça invisíveis aos olhos dos nossos inimigos. O rei da Síria com seu exército chegou lá, foi até Eliseu, Eliseu atendeu. Mas eles não sabiam que Eliseu era Eliseu, não identificaram, enfim. E aí uma outra situação aconteceu e Deus deu livramento e deu vitória. Aprenda a orar assim também. Deus, fecha os olhos dos meus inimigos, me faça invisível diante deles. E você pode ter certeza que Deus vai fazer. Amém? Eles vão olhar para você, mas não vão te enxergar, porque Deus vai guardar a sua vida, guardar a sua família. E aqui a Bíblia fala que nós devemos ser sóbrios, ou seja, sensatos. Precisamos ter sensatez e vigiar, não subestimar, mas também não supervalorizar, saber que Deus está ao nosso redor, Deus está guardando, mas o diabo anda ao derredor, procurando uma oportunidade para matar, uma oportunidade para destruir, uma oportunidade para separar, uma oportunidade para gerar desânimo, tristeza, angústia, uma oportunidade para roubar financeiramente, roubar a alegria, roubar a paz. Ele está procurando uma oportunidade. Mas maior é aquele que está com você, com a sua família. Não tenha medo, não se intimide. Ai, porque fizeram isso. Tá, fizeram isso. E o que Jesus fez por você na cruz? Cancela tudo que possam fazer contra você. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer toda a obra do mal. Significa que existe a obra do mal, significa que pessoas fazem o mal, mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer tudo isso. Por isso não tenha medo. O diabo pode estar ao derredor, mas ao redor está Deus, o anjo de Deus que guarda você, que guarda seu casamento, que guarda seus filhos. Creia e tenha paz nisso. Eliseu tinha paz. Quando o moço chegou e falou, agora o que nós vamos fazer? Aí ele já fala, fique tranquilo, não tenha medo, porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E ele diz, Senhor, abra os olhos, porque os olhos espirituais de Eliseu já estavam abertos. Então ele tinha paz. Quando você enxerga pela fé, você tem paz. E a Bíblia fala que nós devemos resistir firmes na fé. Como que eu resisto? Uma coisa que nós precisamos compreender. A Bíblia diz em Tiago que nós devemos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Muitas pessoas só sujeitam a Deus. O que é sujeitar a Deus? Obedecer a Deus. Ser fiel à sua palavra.
dependente de Deus, sujeitar a Deus, dependência de Deus, obediência, isso é muito bom, é necessário, mas não basta para que o diabo fuja. Eu não estou dizendo que você vai viver em guerra espiritual, entrar em batalha errada, em nome de Jesus, amém? Mas as batalhas que são suas, você precisa sujeitar e resistir, sujeitar a Deus e resistir ao mal. Só existe conquista com resistência. O diabo não vai embora se você não resistir. Tem que resistir. Deus está ao redor, mas o diabo ao derredor procurando oportunidade. A Bíblia diz: resisti-lhe, pois, firmes na fé. Firmes na fé. E nessa manhã você vai resistir. Resistir mais. Bispo, eu já tenho resistido, então você vai manter sua resistência. Porque só existe conquista, avanço, crescimento, milagre com resistência. Porque só assim o diabo vai fugir. Como eu resisto? Primeiro, sujeitando a Deus. Cada vez mais dependentes de Deus. Cada vez mais obedientes. Cada vez mais falando: Deus me ajude, Espírito Santo me ajude a ser mais dependente, a não fazer as coisas do meu jeito, a não falar do meu jeito, a não decidir sozinho a minha vida, tomar decisões que vão mudar o curso da história da minha família. Me ajude a depender mais de Ti, me ajude a vencer o orgulho. Muitas vezes nós não dependemos de Deus porque somos orgulhosos. É difícil reconhecer isso, mas o orgulho é uma ferida que muitas vezes está lá dentro, e nós não dependemos de Deus porque somos orgulhosos, queremos fazer do nosso jeito. Então eu resisto ao diabo primeiro, sujeitando a Deus, obedecendo. Deus falou, obedeça. Eu estava ali no louvor e Deus falou algo comigo sobre algo que eu devo fazer em relação a alguém. Eu falei: eita Deus, é isso mesmo? Ainda na hora já veio no meu coração: o que é bom não vem de mim. Eu falei: é a voz de Deus. Eu falei: Deus, eu vou te obedecer. Às vezes a gente fica argumentando com Deus, né? Tentando encontrar um argumento. Você acha que você vai vencer nos argumentos com Deus? Não. Ele vai quebrar todos os seus argumentos, só se você não quiser ouvi-lo. Mas Ele vai destruir todos os seus argumentos. Então obedeça, sujeite, obedeça. Você resiste então sujeitando a Deus, que é dependência e obediência. Você resiste ao diabo quando você usa o sangue de Jesus e o nome de Jesus quando você ora. Você vai orar pela sua família, você vai orar pelo seu casamento, você vai orar pela sua saúde, você vai orar por qualquer situação. Se cubra com o sangue de Jesus, o sangue que te justifica, o sangue que te redime, o sangue que te separa de todo mal. E aí você vai falar em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, o nome que o diabo tem que respeitar. Todo joelho, inclusive ele já foi derrotado, querido. No nome de Jesus, sai da minha saúde. Em nome de Jesus, sai do meu casamento. Em nome de Jesus, sai da vida dos meus filhos. Em nome de Jesus, saia da minha vida financeira. Em nome de Jesus, saia das minhas emoções. Em nome de Jesus, eu não aceito. Vai saindo todo vício. Pelo poder da palavra. Você resiste com a palavra. Jesus, Ele enfrentou Satanás no deserto, naqueles 40 dias, com a palavra. O diabo vinha e ele usava a palavra. Ele dizia: está escrito. Você precisa se relacionar cada vez mais com a palavra, com as promessas de Deus a respeito da situação que você enfrenta. Se é uma situação na saúde, está escrito: Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está escrito. Resista ao diabo com a palavra. A palavra na tua boca tem poder, amém? E você vai resistir ao diabo com a palavra. Você resiste ao diabo usando a armadura de Deus. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Querido, tem que ter resistência, porque dia mau todos nós enfrentamos. Não tenha medo de resistir. Resistir dessa maneira, da maneira certa. Não é ficar falando: ô diabo, sai da minha vida. Você acha que ele vai sair? Ô capeta chifrudo. Tem gente que fica batendo boca com o diabo. Coisa feia isso. Você acha, né? Você acha que ele vai sair? Vai nada. Isso aí não tem influência nenhuma. Mas quando você sujeita a Deus, quando você
usa o sangue de Jesus, o nome de Jesus, quando você declara a palavra, você se reveste da armadura de Deus, ele tem que sair. Ele tem que sair, amém? Então trave suas batalhas da maneira certa. Deus está ao seu redor, mas você tem que saber que você precisa resistir para o diabo fugir. Você resiste usando a armadura de Deus, se revestindo da armadura de Deus todos os dias. Vai sair de casa, Senhor, eu me revisto da sua armadura. Vista. Você resiste quando você ora e jejua. A Bíblia diz que existem demônios que só vão embora com o jejum e oração. Não adianta ficar orando só, tem que jejuar. Jejuar para quê? Para que você mata a sua carne e se torne sensível à voz de Deus e ouça o conselho que Deus tem para você para vencer aquela situação. Tem situações que é só com oração e jejum. Talvez você está orando por algo, associe ao jejum. Resista dessa maneira. Você resiste fazendo campanha. Campanha de terça-feira. Campanha é um posicionamento público de alguém que está dizendo: eu resisto ao mal, eu não aceito isso na minha casa. Deus prometeu, eu abraço a promessa e não aceito o mal na minha vida. Campanha é posicionamento público de resistência. Alguém que está falando aqui, Deus prometeu, vai acontecer na minha vida. Eu não vou arredar o pé da promessa de Deus. Deus prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir. E eu creio, eu acredito, amém? Todas as vezes que você faz uma campanha na semana, todas as vezes que você entra num desafio de jejum, você está falando: eu sou da resistência. Amém? Não é o diabo que resiste a você, é você que resiste ao diabo. Amém? É você. Porque maior é aquele que está na sua vida. Davi passou vários embates na vida dele. E no Salmo, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Versículo 6, ele diz assim: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. E no versículo 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi estava dizendo: podem ter milhares me cercando, mas eu sei que eles estão ao meu redor, mais perto de mim está o Deus Todo-Poderoso, e eu sei que Ele vai me livrar, eu sei que Ele vai me guardar, eu sei que, Davi estava dizendo, e Davi viveu muito isso, situações que Deus deu livramento, guerras que ele não lutou, mas teve guerras que ele teve que desembainhar a espada e sujar de sangue. E às vezes a gente precisa desembainhar a espada, graças a Deus que não precisa se sujar de sangue, amém? Ninguém se suja de sangue, em nome de Jesus. Mas tem que tirar a espada. O que é a espada? A palavra. E posicionar, e não aceitar. Observe, qual é a área da sua vida que você vem orando há muito tempo. Talvez o que falta, além da oração, é resistir. Falta resistência. Resistência, o diabo precisa ser resistido. E não tenha medo. Não se intimide, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você tem o nome de Jesus, você tem o Deus Todo-Poderoso, você tem a palavra de Deus, você tem armas espirituais poderosas, amém? Em nome de Jesus Cristo. E Davi, ele sabia disso. Talvez você diga assim: ah, mas eu fui lançado no fogo, não tive livramento do fogo. Mas eu quero te dizer que você vai ter livramento no fogo. Deus não vai deixar que nada destrua a sua vida. O fogo vai ser só para purificar mais você. Não vai queimar um fio do teu cabelo, mas vai te deixar mais puro, como o ouro quando é lançado no fogo. Talvez você diga assim: ah, mas eu fui lançado na cova de leões. Mas na cova, Deus vai fechar a boca do leão, ele não vai te comer. Amém? Vai fechar a boca na hora certa. Quando você pensar que vai vir o golpe final, Deus vai intervir. Deus vai trazer livramento. Nessa manhã eu quero te trazer encorajamento para você se levantar e enfrentar as suas lutas numa perspectiva diferente. Amém? Resistindo, sabendo que Deus é por você, em nome de Jesus. E 1 Pedro 5, continuando o versículo 10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, diga comigo, é só um pouco. Eu confesso, hoje eu não tenho mais luta com isso. Mas quando eu vi assim, leve
e momentânea tribulação. Padecido só um pouco. Aí eu falava, Deus, misericórdia, Deus. Se isso é leve e momentâneo, se isso é só um pouco, imagina, né? Mas quando a gente entende que quando comparada à glória que há de ser revelada, aí você fala, é só um pouco mesmo. É só leve e momentâneo mesmo. Amém? Depois de havermos padecido um pouco, terem sofrido durante pouco de tempo. Até estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, eu quero ler outra versão. Havemos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Nova tradução da linguagem de hoje, eu não passei, só ouçam. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Vocês podem dizer graças a Deus pela sua palavra. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Se coloque em pé no seu lugar. Diga comigo, quem está ao meu redor é maior do que aquele que está ao derredor. Em nome de Jesus. Lembre-se diariamente disso. Lembre-se, Ele está ao seu redor. Você está sujeito a Ele. Então você vai resistir ao mal. Aquele que está ao derredor, procurando uma oportunidade para destruir, para impedir seu crescimento, você vai resistir. E dentro disso que nós falamos, observe o que falta. Depender mais de Deus, obedecer mais a Deus, se revestir da armadura, usar o sangue e o nome de Jesus mais vezes, mais frequentemente quando você orar. Orar e jejuar e não somente orar. Se propor a fazer campanha após campanha, resistir até que aquilo que você busca em Deus aconteça. Observe, qual é o próximo passo que você precisa dar? Não pare e se lembre, a resistência precede a conquista. Você precisa resistir. Não basta sujeitar a Deus, você precisa resistir ao mal. Resista. Feche os teus olhos aonde você está. Coloque a mão no teu peito em sentido ao seu coração e diga: Deus, eu tenho passado grandes lutas e eu as entrego nas tuas mãos nessa manhã. Abra os meus olhos espirituais para que veja todos os dias e em todo tempo que maior e mais poderoso é o Senhor na minha vida e que está ao meu redor, está perto de mim, está dentro de mim, pelo seu Espírito Santo. Eu creio, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não temerei. Eu te agradeço, porque o Senhor está cuidando de mim e da minha família. Te agradeço, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Nós estamos cercados por sua proteção, sua bondade, sua misericórdia, seu amor e seu favor. Em nome de Jesus, amém. Abra suas mãos, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a
porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de Pega novo. na mão da pessoa que está ao seu lado. Eu Vamos declarar: temer creio por em ti. quê? Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Agora nós vamos declarar Eu mais uma creio vez: em ti. temer por quê? Amém. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Senhor, nós cremos em ti. Nós não temeremos, porque ao nosso redor está o Senhor. Aos teus anjos o Senhor já deu ordens ao nosso respeito. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós nos sujeitamos a ti e decidimos resistir ao mal e cremos, ele fugirá de diante de nós, em nome de Jesus. Nesse momento quero pedir para você colocar a mão no teu peito em sentido ao seu coração. E quero te dar a oportunidade de receber o Salvador na sua vida, caso você ainda não tenha feito. Receber Jesus como Senhor e Salvador, ou talvez de se reconciliar com Ele. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida e em meu coração. Eu preciso de ti. Eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso todas as coisas. Perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida. Ajuda-me a viver a vontade de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, porque aqui dentro está mais quentinho mesmo, né? Chegamos aqui com 5 graus e eu tenho certeza que aqui dentro nossos corações estão queimando da presença de Deus. Amém? A vocês que nos receberam em sua casa, em seu coração, que Deus te abençoe. Se é a primeira vez que você está conosco, quero dizer que Jesus te chama, porque Ele te ama e tem um propósito para a sua vida. Entre em contato conosco por esse WhatsApp em tela, esse QR Code. E mais do que isso, venha participar, venha pertencer à família de Deus, à família Sara Caxias. Nós vamos ter o maior prazer de te receber. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.